Oiê! O vídeo de hoje a gente vai fazer uma aquarelinha fofa de um docinho fofo que me deu dor de cabeça na ondinha pra poder fazer o desenho, mas no final deu tudo certo. Da nossa aquarela Pebeu, que eu fiz resenha dele há muito tempo atrás. Eu vou deixar o vídeo aí embaixo do nosso vídeo, no box de informações, e sempre linkado aí em cima também, que é a nossa resenha da aquarela Pebeu, uma aquarela estudantil. Eu gosto muito das cores que tem na paleta, seja do estojo menor, que é o que eu tenho, ou do estojo maior, que tem acho que 24 cores, se eu não me engano. Mas, como boa parte de vocês que me acompanham aqui já devem saber, as cores da Pebeu são um pouquinho mais claras. Elas não são tão saturadas, não são tão vibrantes, mas isso também não desmerece o fato dela ser estudante. Ela é transparente, tem aquarelas que são semi-opacas, tem aquarelas que são semi-transparentes. Isso não diminui a qualidade, a característica dela. Você consegue trabalhar com várias camadas, seja transparentes ou até opacas. É muito gostoso de trabalhar com ela, você não passa dor de cabeça, nervoso, igual acontece com as aquarelas escolares, porque quando a nossa aquarela seca, ela não fica totalmente apagada ou não fica totalmente difícil de fazer outras camadas em cima dela. É super tranquilo de usar, como qualquer outra estudantil. Eu gosto bastante, ela mistura bem, ela faz um degradê gostoso, e assim, mais pra frente, vocês vão poder acompanhar durante a minha pintura. O processo da pintura eu fiz lá na roxinha. Se você não me acompanha, o link também tá embaixo do vídeo. Eu geralmente faço lives ao vivo lá, estudando, trabalhando, justamente às vezes também gravando esses vídeos para poder aproveitar aqui pro YouTube com o formato ideal pro YouTube, que é quando eu aumento, né, a minha câmera para deixar com um tamanho grandão, que é o formato que vocês mais gostam de ver aqui pelo YouTube. E aí a gente consegue otimizar tempo. Se você quer que eu faça mais resenhas de aquarela, tem dois links. Tem tanto a roxinha, que é onde a galera pode me dar sub, né? Pode se inscrever, pode enviar bits, pode enviar pix e outras formas de apoio. Ou se você não tem tanto interesse pela roxinha, que tem o link aí em cima, tem também o link direto para você me dar um apoio, que a gente vai juntando dinheirinhos e aí eu consigo comprar outras aquarelas que muita gente me pede. Deixa aí nos comentários, geralmente nos vídeos, fala: eu não quero que você faça resenha de tal aquarela. Eu anoto aqui na minha listinha. Enquanto esse dinheirinho não junta, eu vou deixando acumulando pra gente conseguir ter uma quantia ok, razoável, para que eu possa comprar várias de uma vez só, aproveitar o mesmo frete e tudo mais. Então, se vocês quiserem que eu faça mais resenhas de aquarelas, tem aí então o link de apoio, seja na roxinha com as lives, ou seja fora delas no link específico que também está embaixo. Eu também estou pelas outras redes sociais, né, pelo Twitter, pelo Instagram. Tem também a minha loja online na Shopee, onde eu vendo prints, bullet journals com as minhas estampas em aquarela, sketchbooks para aquarela e outros produtos. O link também tá aí na tela, como também tá embaixo aqui do nosso vídeo. Sempre deixo os links complementares que muito provavelmente eu cito durante o vídeo, então sempre olhem aí embaixo do vídeo, que fica no meio, né, do vídeo e dos comentários. Sempre olhem aí. Enfim, durante esse vídeo aí vai ter algumas partes que são aceleradas e vai ter algumas partes que eu vou deixar em tempo real. Seja na parte do desenho, que é onde eu tô mais conversando agora no começo do vídeo, seja durante a pintura, que é quando eu tô dando os feedbacks da tinta sobre como que ela tá reagindo, se é gostoso pintar com ela, qual é o tipo de sensação que eu sinto quando eu tô pintando, se é meio difícil de fazer as camadas, sobrepor tinta, etc. Que nem eu fiz nos outros, testando aquarela com outros materiais, aquarelas escolares, foi que eu comecei a fazer com elas. Tem todos aí, bonitinho, organizadinho no meu canal no YouTube. E além de ter também as outras resenhas que eu andei atualizando com outras aquarelas que eu comprei com o apoio de vocês. Consegui comprar várias aquarelas escolares para fazer esses testes, seja resenha, seja o teste de
ver como é que funciona durante a pintura. E a PBO, como eu tinha dito, eu já tinha uma resenha que eu fiz há muito tempo, acho que 1 ano, 2 anos atrás, talvez. E cá eu estou buscando as aquarelas que eu tenho aqui em casa para fazer justamente esses testes, essas resenhas, para atualizar, para testar de outras formas que eu gosto bastante. Dá um certo trabalhinho, porque, né, a aquarela demora para secar, depois tem a parte de editar e tudo mais, mas dentro aqui do meu cronograma eu tô conseguindo me organizar bem, então tá indo tudo certinho. E tá tudo dentro dos conformes. Então, novamente, vai ter parte aceleradinha, vai ter parte no tempo ideal, no tempo real, né? Muita gente tava pedindo para que eu não acelerasse tudo. Então, eu acelero só algumas partes que lá não são tão importantes e as partes mais importantes eu deixo no tempo real. Então, vocês podem acompanhando o meu processo de pintura, os meus feedbacks e tudo mais durante esse vídeo, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreve. Tô voltando com muitos conteúdos interessantes de aquarela. Tem uma lista imensa que eu tenho aqui na minha grade, na minha parede, que é tão imensa que eu acho que não tem fim. Mas em breve vai ter mais conteúdo aqui pelo canal. Tenho feito conteúdo 1 vez por semana, que é a quantidade que eu acho ideal. Que quanto mais conteúdo a gente coloca, muita coisa pra gente ver, a gente fica cansado, a gente já tá bombardeado de informação e isso vai cansando. Então, aqui é um conteúdo mais baixo, né, o low profile que eles falam. Eu acho um conteúdo ideal, porque é muita coisa pra gente processar, muita informação. E essa questão de processar, cada um tem seu tempo. Então, um conteúdo por semana acho que já é o suficiente e é ótimo. Então, espero que vocês curtam, espero que vocês compartilhem com seus amigos, em grupos de amigos, família e assim vai. Não se esqueça de se inscrever, de seguir nas redes sociais, dar uma olhada na minha loja. Aproveita e segue a minha loja na Shopee também. E é isso, vamos aqui então para o nosso vídeo testando a aquarela PBO. E antes que eu esqueça, eu estou usando o papel Canson Mix Média. Tem inclusive resenha recente dele, que eu vou deixar também linkado na parte de baixo do vídeo e em cima. Então tá tudo organizadinho para vocês darem uma olhada, sabe? Curte, compartilha, segue. E é isso. Até logo. Então, a sensação geral que eu tenho quando eu uso a aquarela da PBO é que a consistência da tinta dela é um pouquinho mais fina, um pouco mais rala. Você consegue diluir super bem ela. E ela parece que não é tão grossa, ela não é tão gosmenta, não sei se pelo aglutinante que é usado na PB, eu não sei direito exatamente como explicar a consistência da PB. Por ela também ser um pouco mais clara, talvez ela tenha menos pigmento, menos por ser menos densa. Essa parte química eu não sei explicar direito, gostaria, mas vou ficar devendo. Então a sensação que eu tenho é que pintar com a PBO, ela é muito fácil, é muito tranquilo de fazer as camadas, não sai camada de baixo, que é ótimo. E a camada, ela é um pouco, por ela ser um pouco mais clara, você acaba pegando um pouco mais tinta, né? Pra tentar deixar ela um pouco mais escura, um pouco mais contrastante, mais saturada. É um ponto negativo quanto a isso. Mas você consegue diluir ela perfeitamente, ela fica bem clarinha enquanto tá molhada. E claro, depois que seca, ela dá uma leve clareadinha, né? Porque os tons da aquarela PBO parecem ser meio candy color, digamos assim. Eles não são tons pastéis, mas eles são menos saturados do que as aquarelas estudantis
costumam ser, até as profissionais também, sabe? Elas têm uma pegada um pouquinho mais apagada. Por isso que dá a sensação que ela é um pouco mais fraca, a potência dela. Mas eu acho que seja mais porque ela foi feita com pigmentos que não são tão potentes. Acredito, talvez, possa ser isso. Então, ela não é tão gosmenta quanto uma aquarela Van Gogh da Lucas, da Cotman. Mesmo a questão das bisnagas ou das pastilhas, né? Eu lembro quando eu usava pastilha da Van Gogh, pastilha da Lucas, pastilha da Cotman e até da Aquafine, elas são um pouco mais gosmentas. A pastilha da Pebel, ela é um pouco menos gosmenta, então acho que isso influencia na textura da tinta e em como que ela desliza pelo papel quando você dilui na água. E como que ela vai ficar no papel quando você usa tinta, né? Dá a sensação uma aquarela um pouquinho mais ralinha, que ela fica bem mais lavada, diluída. Não consigo pensar num termo correto, específico para o que eu tô tentando dizer. Mas no geral, pintar com ela é muito gostoso, é tranquilizante, você não passa nervoso, dá para você trabalhar muito bem com luz e sombra, mesmo se fazendo várias camadas sobrepostas, rolando de adição, fazendo velaturas. É gostoso de fazer, tanto para você simular branco, né? Tanto para você simular sombras e assim vai. Do cone do sorvete foi bem gostosinho de fazer, porque teve partes ali que eu usei máscara pra tinta não entrar num pedacinho que eu não queria, que eu queria que tivesse um tom bem mais claro, pra conseguir fazer o relevo dos buraquinhos da textura da casquinha do sorvete. Eu achei que não ia dar certo no momento, mas deu, tava dando certo ali. No processo de secar e depois aplicar outras camadas foi dando certo. A parte lilás, roxinha em volta, ela deu aquela manchada porque o papel deu uma boa ondulada, que é o papel Canson Mix Med, ele ondula bastante, tanto pela textura dele ali, então rolou bastante refluxo da tinta e ficou aquelas duas bolhas, né, aquelas bolas ali na lateral, aqueles círculos de refluxo. Depois eu tentei pintar em cima também. Mesmo assim ficou ainda um pouco aparente, porque a aquarela é um pouco mais ralinha, ela não cobre 100% as camadas. Você teria que fazer várias outras camadas transparentes para tentar cobrir. E pela consistência da tinta, como eu mencionei antes, ela é um pouquinho mais ralinha, ela não cobre 100%. Ela é transparente, tem algumas cores que são semi-transparentes, semi-opacas, o que é bom para uma aquarela estudantil, porque tem variedade. E dependendo da finalidade que você vai pintar também, dependendo da cobertura que você precisa, dependendo da transparência que você precisa, você consegue dançar bem por essas características. Que geralmente eu sempre falo, né, que nas aquarelas escolares a gente sempre só tem aquarelas opacas. As estudantis são uma ótima opção, porque você consegue sim trabalhar com as camadas transparentes, fazer as camadas sobrepostas, não sai a camada de baixo, que é perfeito, que é o ideal, né? Que toda aquarela deveria acontecer isso. E você tem a opção de ter a variedade de aquarelas transparentes, opacas, aquarelas semi-opacas, semi-transparentes. E você consegue trabalhar
de várias formas, dependendo da sua finalidade, dependendo do seu estudo, dependendo do que você precisa. Então isso ajuda bastante, tendo essa variedade de configurações técnicas na sua aquarela estudantil. Mais pra frente ali, que eu fui aquarelar a nossa casquinha com tudo já seco, vocês conseguiram ver que no processo que elas estavam molhadas estavam bem vibrantes, né? Pois é, quando elas secam realmente ela dá uma apagada, por isso que eu falo que ela aparenta ser uma aquarela candy color, porque as cores dela ficam meio apagadinhas. Elas não são opacas, como se fosse cores candy color, que a gente mistura com branco para clarear, tipo cores de guache, ou até aquarelas que são realmente opacas, que são feitas para ser candy colors e opacas para ter uma cobertura. Elas são transparentes, mas elas são apagadas. E, como eu mencionei antes, elas são um pouco ralinhas. Então, quando elas secam, elas realmente apagam. Só que ela ainda continua um pouco mais transparente. Só que bem apagadinha. Então, eu queria sempre reforçar a parte um pouco mais escura ali dos pedacinhos que tinha, dos buraquinhos da textura do nosso conezinho do sorvete. Então, eu tava lá só fazendo as nossas sombrinhas ali, misturando o tom de ocre com marrom. E até uma cor complementar ali para dar ênfase mais na nossa sombra. E sempre onde só tinha sombra. Então eu só pintava como se fosse um L pequenininho, um V, né? Que era onde não batia luz, que era onde tinha sombra. E deixava ali a parte que recebia mais brilho sem pintar. E também era onde a parte que eu tinha passado máscara. Porque é uma camada ali que eu não pintei. Então era uma das camadas mais claras. Não era 100% branco do papel. Mas também era uma cor bem clarinha, que eu já tinha feito ali de um amarelinho, de um beijinho, que foi proposital ali para tentar simular essa profundidade. Eu fui resolver fazer uns contornos que não era pra ter feito. Eu não gostei, depois do resultado que ficou, podia ter ficado bom se eu não tivesse feito, mas né, acontece. Ali na parte branca, meio arroxeada, meio lilás do sorvete, eu queria tentar dar uma ênfase nele. Depois, no final das contas, eu não gostei muito, mas faz parte. Fazer os pinguinhos, que eram os granuladinhos que tinha na base, no topo do sorvete, também deu pra fazer. Deu pra ficar uma cor bem grossa, nessa parte deu certo, então não ficou tão apagado, ficou os pontinhos tudo certinho. E também teve alguns pedaços ali no topo do sorvete que eu coloquei máscara para aquarela, que era justamente onde tinha alguns pedaços que tinha uma luz bem estourada, que eu queria deixar uma marca daquela luz. Então foi justamente partes onde eu não pintei, não passei aquarela, porque a máscara de aquarela protegeu. Aí teve uns pedacinhos ali que borrou, foi completamente... me atrapalhei, então ele borra um pouquinho fácil, mas também porque eu esbarrei o pincel ali e aí rolou, ele dá uma pequena manchadinha, mesmo que eu queria tentar fazer uma sombrinha ali que tinha na minha referência, mas não ficou tão perfeito. Mas o que faz parte, né? Um estudo.
Esse aqui então é a nossa aquarelinha seca que eu fiz agora com a Pebel. Foi um processo bem gostoso de estudar, porque como uma aquarela estudantil não dá tanta dor de cabeça. Por mais que a Pebel tenha cores que são meio pastéis e bem clarinhas, quando ela tá molhada ela fica vibrante, quando ela seca ela não perde tanto a vibrância e a saturação dela. Ela continua aqui ainda vibrante, o amarelo, vocês estão vendo, o rosa e o roxinho do chão, a casquinha. Somente essa cor aqui, que parece que ela tá bem clarinha, mas é porque eu fiz ela clarinha mesmo, porque minha referência tinha esse tom de lilás um pouco mais clarinho. Então, eu não tenho o que reclamar. É gostoso de trabalhar com a Pebel. Ela flui bem, tem as cores meio candy color. A mistura dessas cores são reais, são verdadeiras. Se você seguir a teoria das cores, as misturas dão certo, né? Quando eu misturei o rosa com o azul, os dois tipos de azul, ele deu um tom de roxinho diferente que eu acabei usando aqui nessa arte. Mas não tive dor de cabeça, foi o tom de roxo lilás que eu queria, deu certinho. E é isso que vocês estão vendo aí. Essa tentativa de sorvetinho de muito tempo depois de ficar sem aquarelar, que eu tava meio enferrujada. Eu não gostei 100%, mas também não odiei. Mas eu gostei de trabalhar de novo com a Pebel. Ela é gostosinha de trabalhar, é fácil, mistura bem, tem uma solubilidade boa. Ela dissolve bem, você consegue fazer degradê das cores e tudo mais. A tinta não chapa, mas é bem gostosa de trabalhar. Recomendo para quem quer estudar aí. A aquarela da Pebel é uma delicinha de usar. Por hoje é só. Tchauzinho.